Bem, a primeira palestra, Situação Atual e Perspectivas da Indústria Brasileira do Aço, será proferida por Marco Polo de Melo Lopes. Marco Polo é economista, presidente executivo do Instituto Aço Brasil desde 2010. Foi diretor executivo da Associação das Siderúrgicas Privadas e coordenador executivo da Ação Empresarial Integrada. Assumiu a liderança executiva do Aço Brasil em 93, quando a entidade ainda tinha o nome de Instituto Brasileiro de Siderurgia. É vice-presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da CNI, diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil, diretor voluntário do Movimento Brasil Competitivo e vice-presidente do Centro Industrial do Rio de Janeiro, entre outras. Chamo aqui Marco Polo para proferir a palestra. Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao convite que eu recebi do meu amigo Leal, CEO da ABM, para estar aqui nesse painel. É uma satisfação muito grande estar nesse evento, revendo amigos de longa data. Eu recebi aqui a missão, e eu diria quase que uma missão impossível, de falar a respeito da situação da siderurgia brasileira, situação da siderurgia do mundo e um pouco de perspectivas, em 25 minutos. Então, eu vou ter que dar uma acelerada aqui bastante grande, mas eu queria começar dividindo com todos vocês 3 conceitos que eu acho que podem ajudar a gente a entender um pouco dessa situação que nós estamos vivendo e que vocês vão ver que é bastante complicada, mas, fundamentalmente, também permitir que a gente possa olhar para frente, o futuro, com um pouco mais de otimismo. O primeiro conceito, o primeiro deles, conceito ou constatação, é que o consumo aparente... Deixa eu ver se eu me entendo aqui com esse material. É Brasil? O consumo aparente e desenvolvimento econômico e PIB são indissociáveis, andam juntos, né? E a gente pode verificar nessas 2 curvas que estão aí apresentadas, primeiro uma correlação direta aqui das curvas de PIB e do consumo aparente, depois as curvas de correlação, com uma correlação altíssima aí de 0,89, comprovando, então, essa afirmativa ou esse conceito, né? A segunda colocação que eu queria fazer diz respeito, ainda no que seria a primeira, só voltar aqui, quando a gente fala a respeito do consumo de aço, voltando aqui um pouquinho mais atrás, a gente nota que, se olharmos para uma série histórica do PIB, o país anda de lado há muitos anos, né? E esse quadro que a gente está apresentando aqui agora, do consumo per capita, ele é bastante, eu diria que interessante, porque mostra, por exemplo, que a China, em 1980, tinha um consumo per capita de 32 quilos por habitante e o Brasil 100, né? E chegamos aí em 2018, a China com 590 e o Brasil com 100 quilos. Quer dizer, o Brasil vem há quase 40 anos andando no mesmo patamar, né? 198, 198. E algumas economias, eu diria que os países desenvolvidos, operando sempre uma faixa acima de 300 quilos por habitante. Temos aí a Índia, que é um caso fora da curva, mas dentro, inclusive, de países aqui mais próximos, o Chile, nós podemos verificar que tiveram aí uma evolução mais consistente. O segundo conceito que eu queria trazer é de que não existe economia forte sem que haja uma indústria, e eu diria uma indústria de transformação forte. Se nós olharmos para esse gráfico, nós vamos ver que a indústria de transformação ela vem, ao longo dos anos, perdendo participação. Eu diria que desidratando, né? Temos aí uma participação de 35,9%, depois houve uma mudança na sistemática de medição do PIB, mas partindo de um patamar de 29, chegamos aí a 11,3%, né? No nosso entendimento,
nenhum dos últimos governos, e eu não quero aqui estar citando governo por governo, mas nenhum deles priorizou a indústria, e nela aí a indústria de transformação, e na indústria de transformação inserida a nossa indústria do aço. O terceiro conceito, mais singelo, é um conceito da imprescindibilidade do aço. De forma direta, de forma indireta, de forma visível, de forma invisível, o aço está no nosso dia a dia e eu diria que o substituto para o aço é o aço, né? Então, com esses três conceitos aqui, eu queria deixar como ponto de partida, porque lá na frente nós vamos precisar usar um pouquinho desses conceitos. Indo diretamente aqui, para não perder tempo, no que seria a nossa indústria siderúrgica brasileira, e eu acredito que seja de conhecimento de todos, então eu vou passar muito rapidamente. Nós temos primeiro aqui a localização das usinas. Nós ocupamos 4 das 5 regiões do país, só o Centro-Oeste que não tem usina, 11 estados. E, de forma resumida, trazemos aqui algumas informações que apontam aqui para a nossa indústria, um parque produtor com 32 usinas, capacidade de 51,5 milhões de toneladas, produção de aço 35,4, faturamento de 99 bilhões de reais, impostos pagos 18 bi, e uma informação interessante, que é recente, porque é fruto de um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a cada vaga criada na siderurgia são gerados 12,85 empregos na economia como um todo. Investimentos, e aí eu queria ressaltar esse dado, de 26,6 bilhões de dólares de 2008 a 2018. E, por último, no momento em que se fala muito em setores incentivados, setores subsidiados, lembrar que a siderurgia, a indústria do aço, não tem nenhum benefício específico. Indo direto aqui ao que seria, vamos dizer assim, a situação do setor, em função da convergência de fatores estruturais, fatores conjunturais, a siderurgia vem, já ao longo dos anos, apresentando resultados aquém do que seria necessário, aquém daquilo que seria desejável, iria passando por dificuldades bastante grandes. Então, isso aqui mostra, basicamente, nesse período aí, de 2013 a 2018, as quedas que ocorreram muito fortes nas vendas internas e também no consumo aparente. Na sequência, a gente traz aqui a informação dos nossos setores, consumidores, relembrando aqui, só a construção civil, mais máquina, equipamento e automotivo, representa aí quase 80%, 77%, 78% do consumo de aço. E também esses setores apresentaram quedas significativas. Se a gente olhar a coluna da direita, vamos ver aí a construção civil com 28,7%, BK com 30,8%, automotivo com 28,3%. Trazendo para vocês aqui um flash do que se espera para o ano de 2019, e eu comento aqui que esses números provavelmente sofrerão ainda uma revisão para baixo. Nós estamos trazendo aí, para fechamento do ano, uma produção crescendo 0,4%, as vendas internas com um crescimento de 2,5% e o consumo aparente com um crescimento de 2,1%. Bom, isso leva a um dado que eu diria que chega a ser dramático, que é o fato de que a siderurgia brasileira, que deveria estar operando acima de 80% da utilização da sua capacidade, está operando hoje aí na faixa de 64%. Quem observar essa queda final, isso aqui é o impacto direto do que ocorreu na área de minério, né, e isso traduz a antecipação de paralisação de fornos, altos fornos das empresas, antecipando por conta desse grande, eu diria, efeito que trouxe aí o rompimento da barragem de Brumadinho, né, ainda que isso não tenha sido muito divulgado a nível de imprensa, claro, o acidente sim, as consequências sim, mas não a vinculação da mineração com a siderurgia. Isso trouxe de imediato aí o minério que estava numa faixa de $60 antes de Brumadinho, pulou para 110
Logo após o acidente, houve uma piora da qualidade do minério e as usinas sobreviveram naquilo que nós chamamos de malabarismo logístico, né? Minério para atender a região sudeste, vindo por cabotagem, rodovia de Mato Grosso, e tudo isso levou a que se complicasse ainda mais a situação ao longo do ano. Esse próximo slide traz uma curva que, normalmente, os siderurgistas, os empresários, não gostam de falar nela, porque ela, na verdade, consolida o que seria esse pessimismo que é traduzido pelos números e pelo que as empresas estão vivendo no momento. Adotando algumas premissas básicas, que, nesse momento, a gente entende até como otimistas, que seria um PIB anual de 2,9%, de 2020 a 2028, nós vamos verificar que as vendas de 2013 seriam retomadas apenas em 2028, ou seja, 15 anos para que se voltasse a ter essa participação de vendas que se teve no passado. Resumindo, então, nesse primeiro bloco, que eu estou, de novo, acelerando, eu diria que o setor é um setor moderno, não usufrui de qualquer benefício, mercado interno deprimido, necessidade de exportar e o setor operando com grande ociosidade. Indo para o mundo, e aí alguém pode imaginar, a situação vai melhorar agora que nós vamos falar do mundo, mas, infelizmente, o que a gente verifica é que nós temos um mundo conturbado, com excesso monumental de capacidade instalada, da ordem de 395 milhões de toneladas, e, evidentemente, localizadas aí o maior volume na China, e isso, como consequência, traz práticas predatórias, escalada do que seria a defesa do comércio, escalada na tentativa de acessar mercado, e isso leva para o que nós conceituamos de guerra de mercado, e é interessante a gente observar como é que anda esse slide. O ponto de partida com a China, né, com o que eu já comentei, em seguida os americanos saem com a 232, fechando o mercado americano. É bom lembrar que os americanos, quando fecharam o mercado, a indústria americana estava operando com 77% da sua capacidade instalada. Hoje, após um ano de fechamento, está operando com 84%, nós com 65%. E, no bojo do fechamento do mercado americano, vem a salvaguarda da União Europeia e, em seguida, o mundo inteiro com o seu movimento de salvaguardas e outras de defesa. E eu chamo a atenção para o fato de que a única área que está livre, liberada, sem nenhuma defesa, vulnerável, é a América Latina e aí incorrido o Brasil. Esse é um dado importante que é trazido do Alaceiro, que mostra que, na verdade, as exportações da China para o mundo decresceram 5%, mas cresceram 28% para a América Latina. Um dado também muito interessante, estou passando muito rapidamente, mostra que o aço, na verdade, quer dizer, o produto siderúrgico é o produto que é mais alvo de ações de defesa comercial, processos, todo tipo que a gente possa imaginar. E olhando para esse quadro, nós vamos verificar que exatamente os países que detêm o maior excesso de capacidade são aqueles que são alvo exatamente dessas medidas de defesa. E aí vamos para o próximo slide, que traz as participações da China nas importações de aço no Brasil. É interessante a gente notar que nós temos aí, na verdade, em 2000, a China participava apenas com 1,4, 12 mil toneladas, e fechou em 2018 com 40,2, quase 1 milhão de toneladas. Ninguém tem um crescimento exponencial dessa ordem por obra do Espírito Santo, né? Então, evidentemente que isso aí traz uma identificação do que é um dos grandes problemas que nós temos no mundo,
e realmente é de estarrecer que a produção anual do aço no Brasil equivale a 15 dias de produção na China. Eu tenho certeza que meu amigo Germano, que vai falar por último aí, vai falar com mais propriedade do que eu em relação à China, ao fenômeno China. Bom, na sequência, também muito rapidamente, é interessante a gente notar nesse quadro, esse é um exercício feito pelo World Steel, que procura mostrar que países estão retornando ao consumo de 2007. Então, a gente olhando para esse quadro, né, nós vamos verificar que todos os países desenvolvidos ainda não atingiram o seu consumo de 2007, né, é a última coluna da direita. Se nós olharmos para os países em vias de desenvolvimento, o fenômeno é o oposto, né? Nós temos os países todos aí já com o consumo de 2007, mas é bom a gente verificar que Brasil e Rússia são aqueles que estão no patamar ainda menor. Olhando para esse dado que é do World Steel, e eu ressalto que ele deve sofrer alguma alteração, daqui a 10 dias vai haver o Congresso Anual do World Steel em Monterrey, e esses dados devem sofrer uma pequena, eu diria, alteração para cima. Há uma pequena, diria, melhora nesses dados. Isso aí, os dados, a gente já tem conhecimento, são dados ainda muito reservados no âmbito do ECON, do Comitê de Economia, mas que apontam, então, essa perspectiva. E aí, acho que seria interessante dividir aqui com vocês um pouco das nossas preocupações, porque, de um lado, a gente tem o mundo que nós acabamos de mostrar, quer dizer, o mundo protecionista, com um viés extremamente, eu diria, voltado para a preservação do seu mercado, né, seção 232, medidas de salvaguarda, aplicação de medidas de antidumping, e temos no Brasil, do lado direito, um viés liberal. Né? Eu apenas registrei aqui, abertura de mercado é o que se mais ouve hoje por parte do que seria, vou dar nome aos bois, da Secretaria de Comércio Exterior, do governo, que traz na sua equipe aqueles que participavam da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Temer e que eu, às vezes, classifico de autistas, porque não tem a percepção do que significa, eventualmente, abrir um país sem que se faça primeiro o dever de casa. E o dever de casa é corrigir as chamadas assimetrias competitivas, o custo do Brasil. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande, e só para dar uma ideia a todos vocês, pegando apenas 3 itens desse custo do Brasil: juros, resíduos tributários e encargos. No caso da siderurgia, nós estamos falando alguma coisa em torno de $84 por tonelada numa exportação. Isso representa 17% do preço de venda, o que significa dizer que, nesse momento, a siderurgia brasileira tem uma proteção negativa. Nossa proteção é de 12 a 14, então nós estaríamos aí com uma proteção negativa. Nós temos aqui, então, resumindo, um cenário internacional com excesso de capacidade, produção de aço, vulnerabilidade da América Latina e assimetrias competitivas. Bom, indo para as perspectivas, eu queria fazer um comentário que, diante de tudo que eu apresentei aqui, quer dizer, tem 2 alternativas: sentar no meio-fio e chorar, porque, na verdade, as perspectivas são muito ruins, né, quando a gente vai em cima dos números, ou agir. Né? E a decisão da siderurgia brasileira, e eu diria que do resto das entidades que compõem a indústria de transformação, a decisão foi no sentido de agir. Né? Então, falando aqui especificamente das perspectivas, e aqui eu já estou terminando, um grupo de entidades, 5 dias para o segundo turno das eleições, fizeram uma visita ao então candidato Jair Bolsonaro. E eu comento isso, chega até a ter um certo tom de curiosidade, porque quem milita na área sabe que o empresariado sempre é muito cuidadoso e não se envolver, não se colocar no que seria, vamos dizer assim, tomada de posição no plano político. E a razão é simples, né? Tem gente que tem usina na Bahia, tem gente que tem usina ali,
Mas e se ganha o PT? Como é que faz? Então, tem aí uma certa preocupação, mas se resolveu tomar um risco, e isso, eu diria que foi um embrião extremamente importante, porque o Aço Brasil coordenou essa iniciativa e foi um embrião para a criação, para a estruturação da chamada Coalizão Indústria, que é um conjunto de entidades que vocês têm aí na tela, né, representação de aço, automotivo, brinquedos, calçados, cimento, comércio exterior, construção civil, elétrica, eletrônica, fármacos, máquina, equipamento, enfim, uma representatividade monumental. São essas as entidades que estão aí, que se reuniram, abriram mão das suas agendas setoriais para poder trabalhar por uma agenda Brasil, né? E também é interessante para qualquer empresário que seja perguntado, ou qualquer presidente de entidade, qual é a grande prioridade? A grande prioridade é a retomada do crescimento econômico. Agora, para fazer o crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico, tem que arrumar a cozinha. E a cozinha é exatamente a área fiscal, né? Então, vem aí a previdenciária, vem aí a tributária, né? Nós estamos trabalhando diretamente com o governo, com uma posição crítica naquilo que precisa ser crítico e ajudando naquilo que precisa ser ajudado. Temos reuniões trimestrais com o ministro Paulo Guedes e com as demais autoridades do novo governo, que também tem aí uma dificuldade monumental em comunicar aquilo que está fazendo, né? Pouco se sabe daquilo que está se fazendo e muito tem sido feito, mas existe um trabalho bastante grande e que tem como segundo item a retomada do crescimento econômico. Teoricamente deveria estar como primeiro, mas a gente fala de arrumar a cozinha e, no nosso convencimento, falando em retomada de crescimento, os drives seriam exportação e construção civil e infraestrutura. Bom, indo diretamente aqui às exportações, é interessante notar esse slide que eu estou trazendo, porque aponta que o fenômeno da ociosidade que a siderurgia está operando não é isolado. Todos os segmentos aí que compõem, na sua grande maioria, a coalizão, estão operando aí com 30%, 35% de ociosidade, o que significa dizer que poderiam voltar as suas baterias para o mercado internacional com todas as dificuldades, desde que fossem corrigidas as chamadas assimetrias competitivas. O William estava brincando comigo aí, dizendo que vamos falar mais uma vez de reintegra, falamos de reintegra no Congresso inteiro, mas o reintegra, na verdade, era um mecanismo para tentar corrigir o grande problema que vocês estão vendo aqui na tabela de direita, que é o acúmulo de resíduo tributário. Vejam que a siderurgia aqui nós estamos falando em 7,1. Né? Então, esse é um assunto que está sendo discutido agora. O modelo da reforma tributária tende a eliminar a acumulatividade, acabando a acumulatividade, não há necessidade de você ter reintegra. Muitos perguntam, mas e o dólar? O dólar não compensa essas anomalias, essas assimetrias? Então, é interessante a gente olhar aqui para a relação, porque eu tenho que olhar para o meu concorrente. Se no Brasil, na verdade, aqui nós estamos aí com a prestação de 19, meu concorrente, se eu pegar a Turquia, é 64, se eu pegar a Ucrânia, é 65 e a Rússia, é 70. Então, tem que ser sempre olhado de forma comparativa. O dólar não resolve. Aliás, dólar nunca deveria ter sido considerado como um elemento para resolver problema de assimetria competitiva. Construção civil, nós criamos também aqui uma nova coalizão com essas entidades que vocês estão vendo. Uma notícia, existem 4.700 obras paralisadas no Brasil, sem grandes explicações, que a coalizão está trabalhando para botar isso para funcionar, e está andando. E eu trouxe aqui, na questão da infraestrutura, que eu mencionei lá atrás, a China não sai de 32 para 590 quilos por habitante de forma exponencial, sem ter uma explicação. Explicação é poupança elevada e investimentos maciços em infraestrutura. A palestra depois vai ser distribuída aqui, vai ser disponibilizada, e vocês vão poder notar, porque o quadro está muito pequeno, isso é um dado oficial da Presidência da República, da Casa Civil, com a carteira PPI, né? Programa de Parceria de Investimentos. E nós estamos falando aqui de 1,3 trilhão de investimentos. O que é o problema aqui? E eu estou chegando ao final. O problema aqui
é que, com essa carteira toda, a indústria quer participar do processo, a indústria se capacitou para isso, né? Eu tenho empresas dentro do Aço Brasil que investiram milhões para ter a capacidade de poder perfurar em grandes profundidades, né? Laminadores que foram colocados para poder atender o sistema de óleo e gás. E aí atrás vem uma discussão do chamado do conteúdo local, que foi demonizado, né? Como isso fazia parte do governo passado, então, conteúdo local não se pode falar um palavrão. Mas fato é, e aí tem esse slide que mostra, que os países que optaram pelo processo de adensar a cadeia produtiva têm hoje aqui a resposta com um IDH bastante forte, né, com um PIB per capita importante, e os países que adotaram pela política extrativista, como nós temos aqui na coluna direita, Angola, Líbia, Nigéria e Venezuela, que talvez seja o exemplo mais marcante, com esses resultados que estão aí apresentados. Esse slide pode parecer meio catastrófico, lembra aí um pouco de acidentes passados, mostra a preocupação de que tem a coisa que é visível sobre a ótica da importação, tem as importações indiretas de aço e tem a infraestrutura, que, na verdade, grandes corporações petroleiras têm sempre o interesse de entrar no país trazendo o pacote inteiro, às vezes até mão de obra, mas equipamento, aço e por aí vai, e o nosso trabalho está sendo no sentido de assegurar uma participação adequada. Considerações finais. O setor é otimista, ao contrário de tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Já temos no pipeline investimentos definidos de 9 bilhões para os próximos 5 anos. E um dado extremamente, eu diria que importante, vamos relembrar que se eu opero com 65, eu para atingir 85, eu preciso de mais 10,4 bilhões, e esse aumento poderia trazer a uma geração de emprego bastante significativa, tanto da forma direta, indireta, como também usando aí o efeito indireto, induzido, que nós chegaríamos a 555 mil. Último slide, prioridades da indústria, aço, retomada da construção civil da infraestrutura, correção das assimetrias competitivas, participação da indústria brasileira do aço no setor de óleo e gás, atenção a práticas predatórias de mercado e eficácia de defesa comercial, regularização, previsibilidade e abastecimento do minério de ferro. A indústria do aço, na nossa visão, ela é importante para a economia do país, ela é estratégica para o país e ela precisa ser priorizada. Muito obrigado.